Olá, Bom dia a todos. bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar esse momento para nos harmonizarmos com essa música de Frédéric Chopin, que se intitula Nocturno. Bom dia, Dilma. Bom dia, Dilma, bem-vinda. Vamos nos harmonizando com essa música. Que Deus nos abençoe, que seja um dia abençoado, Dilma. Vamos nos acalmando, acertando a respiração, com a respiração consciente, inspirando e soltando. Bom dia, Dai. Oi, Dai, bom dia. Inspira, solta, sente essa música, se reencontra consigo mesmo. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Isso mesmo, Dilma, essas músicas tocam a nossa alma, essas músicas nos auxiliam a nos harmonizarmos, a nos equilibrarmos, e esse é o objetivo hoje. A mensagem de Oswaldo Mello é nos convidando a nos harmonizar, nos reequilibrar. Oi, Sandra, bom dia, bem-vinda, querida, bem-vinda a todos. Bom dia, Sandra. A nos auxiliar nesse reequilíbrio, nesse reencontro conosco mesmo. Então a gente vai deixar ela aqui tocando de fundo, bem baixinho, para que a gente possa sempre ir nos sintonizando. E escutar uma música assim, né, uma música clássica, uma música tranquila, uma leitura edificante, nos auxilia nesse reencontro, nesse harmonizar-se que é tão importante. Então vamos hoje, finalzinho de mês, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo, só agradecendo, sem pedir nada. Agradecer por esse mês que passou, por a nossa vida, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reencarnados, nos reconectando com o alto, com a espiritualidade amiga e benfazeja, nos conectando uns com os outros neste momento, sentindo a vibração amorosa dessa espiritualidade que nos ampara e nos auxilia, sentindo a presença bendita do bem, do amor e da fraternidade. E é nesse espírito que assim seja. E é nesse espírito, nessa energia boa que a gente vai iniciar mais um amanhecer com o Cristo, refletindo sobre Epístola aos Espíritas de Oswaldo Mello. E hoje nós estamos na Epístola 14ª, olha só, já estamos na 14ª e vamos fazer o último princípio, o último dos 15. E aí eu queria relembrar todos eles para que a gente relembre o que a gente já sabe, o que a gente precisa rever, né? Então, o Oswaldo Mello trouxe na contracapa os 15 princípios da doutrina espírita, que são muito importantes para nós, até mesmo pela definição do que é a doutrina espírita. E aí o primeiro foi Deus, lembram? Jesus foi o segundo, a gente fez um acróstico belíssimo. E Deus e Jesus foi tema até, né, do programa O que o Espiritismo Fala nas sextas-feiras. Então quem não lembra das definições, quem quer aprofundar essas definições, assiste lá na página da Sexta URI, o programa belíssimo que foi com essas falas e definições.
O terceiro princípio, espírito. Quarto, perispírito, evolução, livre-arbítrio. O que eu já sei sobre livre-arbítrio? Será que essa definição está clara para mim? Eu sei onde está isso, né? A fundamentação doutrinária. Olha só o convite a rever e reestudar. Causa e efeito, reencarnação. Afinal, o que é reencarnação? Oi, Célia, bom dia. Bem-vinda, querida. Bem-vindo a todos. O que é reencarnação? Será que isso já está claro para mim? Pluralidade dos mundos habitados. Quantos mundos existem? Quantos são habitados? Será que sabemos? Imortalidade da alma. Vida futura. Plano espiritual. Mediunidade. Será que ainda é um tabu mediunidade? Será que ainda não temos noção que todos somos médiuns? Olha que convite maravilhoso para reestudar e rever esse assunto nas obras doutrinárias. Influência dos espíritos na nossa vida. E por último, o de hoje, ação dos espíritos na natureza. E aí ele nos fala, lá na questão 536 do Livro dos Espíritos. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então essa frase que às vezes a gente fala, né? Ela tá lá na questão 536 do Livro dos Espíritos. Vejam que esses princípios doutrinários nos auxiliam com a nossa convicção, nos auxiliam a compreender melhor a doutrina espírita. Quando eu tenho certeza e sei o que significa cada um desses princípios, eu compreendo mais a doutrina e compreendo o meu papel diante do mundo. E olha que beleza, que é isso que Oswaldo vai falar nesse texto de hoje, nessa 14ª epístola. Então, quando ele fala, tudo tem uma razão de ser, quando a gente se sente aflito, quando a gente se sente meio perdido no mundo, né? Mas afinal, qual é a minha função aqui no mundo? Qual é o meu papel aqui na Terra? O que eu tenho para fazer? Por que isso está acontecendo? Tantas perguntas que a doutrina nos responde, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou? A doutrina nos tem essa resposta. Então isso daqui é um consolo para nós. É nos fortalecer em Deus, no nosso Pai. Porque nada acontece sem a permissão dele. É isso que está dizendo aqui. Por mais estranho que seja, às vezes é porque a gente não compreende. Então, bora pro 14º? A Dai colocou uma contribuição ali, lê para nós, amor. Então, ela colocou o seguinte: quem desejar acompanhar todas as epístolas anteriores, todas estão gravadas na playlist do canal do YouTube, Evangelho SFS, né, São Francisco do Sul. Depois deixa o link nos comentários. Legal. Obrigada, Dai. Olha que chique, nós estamos no YouTube. Tem todos no YouTube. Olha a responsabilidade, né? Que bacana. E essa epístola, 14ª, e os princípios, esse que nós lemos, essa harmonização no início, ela vem com um pedido aqui de Oswaldo para que a gente se harmonize. Então vamos escutar a epístola? Vamos lá, então. Então, epístola 14ª, da unificação espiritual da doutrina. Bom, Oswaldo Mello, ele foi um dos que iniciou o movimento de união e unificação da Federação Espírita Catarinense. Então ele foi um dos responsáveis pela caravana da fraternidade, que ia de centro em centro espírito com o objetivo de unificar a doutrina. E começa assim: reunir num só núcleo, pela harmonia e pelo entendimento, todos os núcleos espíritas. Estabelecer entre todos os que militam no profícuo labor espiritual a verdadeira harmonia, que deve reinar entre os que estão à frente do grande movimento regenerador que se opera no planeta. Tal empreendimento, tão proveitoso trabalho de organização, se faz mister, e por que não dizer urgente?
Olha só, né? Nesse primeiro parágrafo, ele já nos convida a nos reconectar, a nos reencontrar, nos harmonizando e entender o que está acontecendo, entender o que nós estamos conversando, entender o porquê das coisas, né? Entender aquele princípio que nada acontece sem a permissão de Deus. Justamente para que a gente se sinta envolto nessas boas energias, para que a gente se reequilibre com o bem, com algo maior. Porque do contrário, ele vai ali narrando o quanto a gente vai se afastando de Deus, nosso Pai. Então, olha a importância da harmonia pelo entendimento. Então, busque, né, todo dia, de manhã, na hora que você vê que você está meio desarmonizado, faz uma inspiração funda, solta, se reconecta, presta atenção em si, põe uma música, faz uma leitura edificante, para que possa de fato se reencontrar e buscar essas definições aqui que Oswaldo nos relembra, que está dentro de nós. Essas definições não são novidade, elas estão em nós, porque nós nascemos para o bem, nós nascemos para o amor e nós nascemos para a felicidade. E essa convicção é preciso nos harmonizar para nos relembrar disso. Bom dia, Megad. Bom dia, Joaquim. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Bom dia, bem-vindos. Giovana, bem-vinda. Saudade. Bom dia a todos. Então, continuando. Ora, irmãos, em Jesus, para que isso se faça, necessário é que muitos que estão tomando posição no seio da propaganda se dispam das pesadas roupagens das teorias pessoais. O que ele quer dizer teorias pessoais? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, agora não lembro qual o número, mas que ela diz que tirado todas as paixões, todas as imperfeições do Espírito, o que denotaria ainda imperfeição? Ele nos dá uma resposta curta e grossa: o interesse pessoal. Então, que ele vai falar mais adiante o que ele está dizendo sobre esse interesse pessoal. E vejam que semana passada a gente falou do desinteresse, né? Da importância desse desinteresse. E semana aí, retrasada. Retrasada. Não, passada. Na passada foram os falsos profetas. Ah, retrasada então. Foi mês passado, na última quinzena. E aí ele falou dessa questão do desinteresse, né? E a gente relembrou e reforçou. Oi, José, bem-vindo, bem-vindo. Bom dia, querida, bom dia a todos. Vamos lá. Há uma coisa, a principal, que leva o espírito a tomar direções diferentes das que deveria seguir, é o amor próprio. Este despertado acorda o orgulho, e o orgulho, como inimigo que é do espírito, lhe sopra as mais extravagantes teorias, tendentes a desorganizar os trabalhos encaminhados. Olha essa fala de Oswaldo Mello. A importância de nos conectar e nos equilibrar, repito isso. Porque quando a gente fica desalinhado com o todo, a gente busca esse interesse pessoal, essas ideias, teorias pessoais é o termo que ele usa, e a gente acaba bagunçando o todo. Porque aí a gente cai naquela falsa ideia de que eu tô certo, a minha compreensão é a correta e os outros estão equivocados. Olha o perigo, né? Como que um pode estar certo e o todo está equivocado? Então cabe a reflexão. Que energias, que espiritualidade é essa que está me auxiliando, que me faz acreditar que só eu estou certo e o mundo está errado? Então, quando ele fala, ó, este desperto, né, esse orgulho, a vaidade, quando desperta, ela faz com que desorganize algo em nós e a gente desequilibra a caminhada. Então, lembrando que nós estamos falando de unificação, unidade, estarmos unidos aqui em harmonia para algo maior. Porque nós estamos passando por um momento
de transição, que ele falou lá no primeiro parágrafo, e que necessita, carece de nós essa união. Carece de nós remarmos, né? Estamos no mesmo barco, remar na mesma direção. E para isso, basta entrar em contato com esse eu interior. Aquilo que nós fomos criados, não é? Continuando. Para que tal inferioridade não sobrepuje os bons sentimentos, forçoso é combatê-la com ânimo seguro e tenacidade, e daí a necessidade da união de todos. O espírito que se melindra por qualquer palavra que julga ofensiva aos chamados brios é ainda um espírito inferior. Irmãos, há que se recolhem ao silêncio e isolamento, desligando-se assim dos meios sãos, porque julgam ofendidos. E aqui a gente quer fazer outra reflexão, né? Os que agem assim, né, sobrepuja a inferioridade que há em nós. Ela está em nós. Por isso que nós estamos na Terra, né? Nós estamos aqui para aprender, evoluir e nos melhorarmos. Então, quando ele fala aqui de melindre, quem aí se melindra? O que é melindre? Não acontece aí? Então, olha só que ele já nos dá a receitinha de como perceber isso em nós, né? De como prestar atenção se eu estou desarmonizado, se eu estou causando discórdia ao invés de concórdia. Então ele traz a questão do melindre, que é algo muito comum em nós, muito. Então parar para refletir, o que me melindra? Né? Perguntar para mim, o que me melindra? O que mexe com os meus brios? Porque às vezes a gente acha que é uma questão de honra. Olha, mexeu com o meu brio, eu não aguentei. Então mexer com os nossos brios é mexer com o nosso orgulho e a nossa vaidade. Então, o que me melindra nesse momento? O que pisa nos meus calos, né? Tem um dito popular, o que quando a pessoa faz, pisam nos meus calos, aí eu saio de mim, não sou mais eu, já saio falando, brigando, gritando. Então, olha, prestar atenção e ter a resposta, né? É importante que a gente se conheça, é muito importante. Porque às vezes a gente fala do outro, o fulano é muito infantil, só falar isso ele já se ofende. Mas e eu? O que me ofende? O que me melindra? Quando eu sei essa resposta, auxilia com que eu trabalhe isso em mim mesmo. Esse é o convite. Trabalhar em nós, e o Evangelho nos ajuda a trabalhar em nós esses melindres. Porque do contrário, a gente se deixa tomar por sentimentos inferiores, né? Sentimentos que vão nos deprimindo, nos magoando, causando o isolamento que ele trouxe aqui. E esse isolamento faz com que a gente se desligue desse todo, se desligue dessa rede de amigos aqui, dessa rede de afeto, dessa rede em que a gente, o que a gente faz juntos aqui todos os dias? A gente lê junto, a gente ora junto, a gente reflete junto, a gente faz tudo junto. E isso é muito bonito, é muito bonito. 10, 20 minutos que a gente tire para fazer em conjunto essas reflexões. Então, quando eu me sinto melindrado, eu me afasto. Eu não quero mais estar com aquelas pessoas, porque eu tô correta e elas estão equivocadas. Elas só me magoam, só me machucam. É isso que ele está dizendo aqui. Porque aí se julga ofendido e se afasta. E quando a gente se sente assim e se afasta, os espíritos que estão nessa mesma vibração, né? A gente muda de sintonia, a gente muda a estação do rádio. E aí esses espíritos que estão ali passeando, oportunistas, equivocados, irmãos nossos, né? Esses espíritos são nossos irmãos. Só que nesse momento eles estão equivocados, assim como nós, que se sente ofendido. E aí eles se aproximam de nós. E nós vamos causando confusão, discórdia, ao invés de concórdia, onde quer que a gente vá. Continuando, a causa desse afastamento é quase sempre a mesma. O espírito das trevas a inspirar a ideia que empolga a sua vítima. Se a ideia não é aceita, vem à tona o orgulho, e daí o afastamento. Tudo denota, entretanto, falta de conhecimento do Evangelho. Se o irmão que vê uma ideia sua rejeitada evangelicamente examinasse
a causa da rejeição por parte de seus confrades, certo que esse ato de humildade e o desejo de não errar bastariam para atrair bons elementos que o inspirariam. Olha só, né? Falta de conhecimento do Evangelho. E a gente tem dito isso muito nos últimos tempos. A gente vê que é um movimento não só nosso, né? Enquanto humanidade, dessa busca pelo Evangelho e por tirar esse espírito da letra do Evangelho, trazer ele para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E isso é o dia a dia do Evangelho. A gente saber perdoar, a gente saber reconhecer que está errado, não se sentir ofendido por qualquer coisa, melindrado por qualquer coisinha. É trabalhar isso em nós. Porque já disse Santo Agostinho, né? Conhece-te a ti mesmo. À medida que nós vamos nos conhecendo e trabalhando o que ainda é equivocado em nós, o que ainda está quebrado, porque a gente ainda não se sente inteiro, a gente ainda não se banca, né? Só o Cristo se bancava, nós vamos cometendo esses equívocos. E é por isso a importância de nos harmonizarmos e trabalharmos isso em nós. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. Oi, Simone. Triste, pois é, vermos a retirada dos trabalhadores da seara, que abandonam a charrua evangélica por causa do orgulho e do amor próprio. Por isso mesmo, quando um irmão estiver na iminência desse perigo, segurai-o, defendei-o, para que não despenhe. Nunca deveis empurrá-lo na queda. Abri-lhe primeiro os olhos, e se de todo não quiser atender, então sim, deixai-o entregue ao seu livre-arbítrio. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Porque nós também nos equivocamos. Nós também, por vários momentos, podemos agir dessa forma. Então é importante que a gente auxilie o outro, assim como a gente quer ser auxiliado, se porventura a gente se perder, né? Bater esse sentimento, essa emoção de ai, né, ó céus, ó vida, todo mundo é contra mim. Então a importância da gente auxiliar esse irmão, não deixar que ele se afaste, que a gente traga esses nossos irmãos, esses nossos amigos de caminhada para perto de nós, porque foi um momento de equívoco. Né? Então a gente levar o bom ânimo, que é muito importante, levar a palavra do Evangelho, trazê-lo conosco para que se sinta aceito e não se sinta julgado. Isso é muito importante. Mas se ele não quiser, a gente respeita e permite o livre-arbítrio, como ele diz ali, né? Mas sem ficar ali falando sobre isso. Quantos de nossos irmãos, de nossos amigos de caminhada foram se afastando ao longo agora, né? Ao longo da pandemia mesmo, ao longo desse momento de transição que nós estamos vivenciando, veja que a gente fala tanto desse mundo de regeneração que está por vir, como se fosse algo material, vai vir e nós vamos pegar, né? É algo que a gente vai tocar nesse mundo de regeneração. E tem muitos irmãos nossos que já vivenciam essa regeneração, que já fazem o bem pelo bem, que sentem prazer em fazer o bem hoje, agora, 2021. Muitos fizeram em 2020, no início da pandemia. E olha só quantos de nós que ainda se comprazem pelo mal, que sente alegria e satisfação no mal. Seja numa coisinha simples do dia a dia, uma mensagem de WhatsApp ruim que a gente pega e manda para o outro. Essa questão do Afeganistão, quantos estão se comprazendo com isso? Então vejam, quando a gente se compraz com aquilo que é equivocado, a gente sintoniza com aquilo. E a gente precisa dessa rede, desses amigos, para nos trazer o bom ânimo, para nos trazer essa mensagem do Evangelho, para que a gente de fato se harmonize e nos reencontre novamente com o bem, com aquilo que a gente foi destinado a ser. Então olha, como é a atitude simples, mensagem do WhatsApp. Quantos vivem a regeneração hoje, o bem pelo bem? Que a gente possa ser um desses. A Dilma trouxe uma contribuição ali. Quando uma situação não pode ser alterada, a vida está nos convidando a agir internamente. Ela coloca de Haroldo Dutra Dias a mensagem. Maravilha! E essa fala da Dilma me lembrou uma fala que eu não sei quem é o autor, eu até coloquei na minha rede social, né? Que assuntos difíceis treinam a mente. Exercícios difíceis treinam o corpo.
Pessoas difíceis treinam o nosso coração e tempos difíceis treinam o espírito. Então tudo é treinamento, tudo é aprendizado, tudo é oportunidade. Porque o que disse lá o princípio 15, porque tudo que acontece é porque Deus permite. Se Ele permite, é uma bênção, é oportunidade, é aprendizado, é crescimento e é evolução para nós. Ele permite para o bem dos seus filhos, para o crescimento nosso. Então que a gente aproveite e tenha esses olhos, esse olhar. Por mais que a gente entenda, mas é algo muito amargo, é muito difícil, mas é remédio. O remédio é amargo, né? Mas é remédio. Ele sara, ele cura. E ele continua: triste é, pois, vermos a retirada dos trabalhadores da seara. Misericórdia quero, e não sacrifícios, disse o mestre. Sim, misericórdia para todo aquele que se desvia. Deveis, além disso, estar vigilantes, para que os vossos atos atraiam os desviados. Não deixeis margem a que esses que fogem achem nas vossas obras elementos que sirvam para aplaudirem a sua própria atitude. Sim, não nos cansaremos de dizer: harmonizai-vos. Amai com verdadeiro amor os que vos cercam e os que vos abandonam. A todos atraí com as vossas preces. Olha que lindo, né? A importância da prece que ele nos relembra. Quando a gente não puder fazer mais nada pelo outro, a prece, o poder da prece, a gente pode orar por ele. Assim como a gente pode e deve orar por nós mesmos, né? Porque nós estamos num momento de aprendizado em que a gente às vezes não está convicto ainda. A gente oscila muito na nossa fé. E é natural, é normal esse processo. Então que a gente ore uns pelos outros, porque isso é muito importante. Eu vou sugerir aqui, né, o Salmo 91 para que a gente leia e reflita sobre ele, porque é um salmo também que nos auxilia muito nesse bom ânimo, nessa vontade de que nós não estamos sozinhos, nós estamos sendo amparados e auxiliados sempre. E ele continua: o espírito da contenda precisa ser vencido, e para vencê-lo, bastar-vos-á pôr em prática o que já tendes aprendido e interpretado no Evangelho. Ó, não desprezeis nunca o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que confirma a doutrina espírita. E o que você já aprendeu do Evangelho, que você pode colocar aí no chat para nós, né? Compartilhar uns com os outros, o que a gente já aprendeu, o que a gente já sabe, já pratica, para que a gente possa também, né, estimular o outro, que nas coisinhas pequenas do dia a dia ele também pode fazer. Porque às vezes a gente acha que é algo muito longe, praticar o Evangelho é algo muito distante, é algo que foi feito para os discípulos lá 2000 anos de Jesus, mas a gente não consegue se ver nele, não consegue ver essa prática no dia a dia. Então, né, coloque aí o que você já sabe, o que você já pratica e já está convicto. É algo que eu não oscilo, é algo que não me melindra, é algo que eu faço naturalmente e eu consigo compartilhar com os meus filhos para fazer, com os meus amigos, com os meus familiares. No trabalho consigo exercitar e animar os outros para que façam também. Compartilha aí com a gente, quem quiser, fica à vontade. O Espírito Consolador busca nele os elementos divinos, para que se torne a água viva de que Jesus falou Jesus. É possível que muitos, ao lerem estas linhas, digam que elas são apenas inútil repetição. É possível que assim pensem e julguem, mas reflitam bem, aqueles que de tal modo julgarem e verão que Jesus deve, em verdade para nós, ser um modelo único. Veja que acho que quase todas as epístolas Oswaldo Melo coloca, né? Muitos vão julgar esse texto, esse assunto inútil, irrelevante, não importante. Tamanha humildade, né, do Oswaldo Melo, ele sempre coloca. Talvez você ache que isso aqui não é importante, mas ele repete. Porque a gente aprende por repetição, não é? A gente aprende
Sempre quando é repetido, a gente vai fixando, 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 até que aquilo se acomode, né, na nossa mente e a gente consiga de fato exercitar. Então, tamanha humildade desse espírito nos relembrando tudo isso. Pois que, irmãos meus, será possível que a palavra de Jesus não possa ser entendida? Não. A boa reflexão esclarece o espírito. Por isso, uni-vos para estudar o Evangelho, uni-vos para conhecer a Jesus. Deveis tornar-vos um. Um só é Jesus. Um só o ensino, o amor. Uma só é a verdade. Uma só deve ser a vossa fé. Uno o vosso pensamento, como única é a doutrina espírita, expurgada de enxertos. Estimulai os fracos na fé, misericórdia para eles. Bem alto levantai a luz da vossa candeia, e com ela atrai os que já buscam a luz, para que se forme simples, humilde, na sua cordura e mansidão. A Igreja Espírita, iluminada pelas luzes das 7 igrejas primitivas, que foram o princípio do cristianismo. Esse cristianismo que sofreu depois duros golpes com a intromissão do orgulho, do egoísmo e das controvérsias provocadas pelas coisas do mundo, e que por fim transformou aquelas igrejas em casas onde fugem as riquezas materiais. Irmãos, não vos afasteis da simplicidade que vos é aconselhada pelo Evangelho. Cristianizai cada vez mais o Espiritismo, não porém por palavras somente, mas por atos e obras manifestos. Trabalhai unidos e sereis fortes, dessa fortaleza espiritual contra a qual as trevas não prevalecerão. Olha que maravilha, né? Antes do Evandro ler ali as contribuições, a gente já tem contribuições aqui. Irmãos, não vos afastei da simplicidade. É o que aconselha o Evangelho. Então, né, essas contribuições que estão ali de coisas do dia a dia, de prática para nos auxiliar, é justamente esse pedido aqui e esse convite, nas coisinhas simples do dia a dia. Não nos afastemos. E aí ele fala, né, dos atos, a obra, nós seremos reconhecidos pela obra, pelo aquilo que a gente faz e não por aquilo que a gente fala, porque falar é muito fácil, reproduzir é muito fácil. A importância está no praticar, no agir e a gente se evangelizar, né? À medida que a gente se evangeliza, a gente consegue praticar. Consegue ler para nós as contribuições, amor? Tem aqui, ó, desde a Dilma. Então. Opa, aqui. Consegue ler? Tem um negócio em cima ali. Quando uma... Não, esse já foi. Opa, tem um negócio em cima ali. Peraí. Só um instanteio. Aqui. Ah, tá. A Dilma coloca: eu sei que não é fácil, mas conquistei a virtude do perdão. Que maravilha, Dilma. Opa. Nós estamos no celular, estamos apanhando aqui. A Dai coloca: muitos pensamentos de desânimo nos rondam, mas eu tenho um que me coloca... um capítulo que me coloca no rumo, os 500 da Galileia, da obra da Boa Nova. O Cristo deixa claro que os desafios que enfrentaremos e que não devemos esmorecer, pois ao final seremos vencedores de nós mesmos. Exatamente, o convite para nos autoburilarmos. Aprendi a não julgar e perdoar. Legal, que bênção. E a Dilma coloca também: com essa virtude ouvi muitas contradições de irmãos que estaria aprendendo na doutrina desse evangelho se não aplicar. Que maravilha, né? Olha quanta
quanta riqueza de contribuição, quantas colocações que nos auxiliam a refletir. A gente costuma conversar aqui, dizer aqui em casa, eu e Evandro, que esse momento é um momento de reflexão em conjunto, que não é um estudo, né? Porque um estudo a gente precisa de fato debruçar continuamente, fazer uma autoanálise, isso requer tempo, né? Lá na introdução do Livro dos Espíritos tem a definição do que é um estudo, o que precisa ser feito para o estudo. Então, esse momento é apenas de troca, né, de experiência, troca de reflexão daquilo que a gente já consegue e bom ânimo uns para os outros. Quando eu vejo um amigo colocar ali, né, lê lá no 500 da Galileia, que isso te fortalece, isso te auxilia, isso me anima a ir lá olhar e também me sentir fortalecido. Lê lá no Salmo 91, que isso te anima. Olha, eu já consigo perdoar. Olha que maravilha. Isso me mostra que é possível, que eu também posso conseguir. Que não é algo longe, que está só lá nos textos, só lá na literatura, ou que só Jesus conseguia, nós também conseguiremos. Então isso anima, isso nos fortalece, e isso nos mostra, né? Trabalhai unidos e sereis forte. Então isso fortalece, isso nos dá união, fortaleza espiritual, que é o que vai prevalecer e é o que vai ficar. Então, além de ler junto, refletir junto, orar junto, nos harmonizarmos juntos, nós também trocamos experiência uns com os outros, e isso é muito rico. Então fica aqui o convite para de fato debruçar, sublinhar, anotar, né, verificar no seu dia a dia cada fala dessa obra maravilhosa que é da Federação Espírita Catarinense, que muito nos auxilia nessa jornada evolutiva. Mais alguma coisa? Não, acho que não. Não? Agradecemos a todos por nos acompanharem, por estarem conosco nesse Amanhecer com Cristo. E vamos então agora, mais uma vez, nos harmonizarmos, elevando o nosso pensamento a nosso Pai, que é nosso Criador, a Jesus Cristo, o nosso irmão maior, que é o nosso guia e modelo, e agradecer por estarmos encarnados, por esta oportunidade de nos melhorarmos dia após dia, para que possamos entender o nosso propósito como espíritos encarnados, a parte que nos cabe na criação, e tentar colocar em prática aquilo que já sabemos nas pequenas coisas do dia a dia. Que possamos ter uma boa semana, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Um lindo mês, um lindo setembro, né? Setembro é primavera, meu mês preferido. Que a gente possa de fato florir e aproveitar a primavera e que ela se faça dentro de nós. Que a gente se harmonize, que a gente pare, respire e pratique o bem, porque é para isso que a gente foi criado. Um bom fim de mês, um bom início, tudo de bom. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau para todos, boa semana. Tchau, um abraço.